Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Casal de Pediatras. E hoje, né, Carol, é um pouquinho diferente. A gente não tem convidados, porque a gente vai falar de um tema que é sucesso nas consultas, no Instagram. É uma Então, ferramenta que a gente fica usa. isso aí, é uma ferramenta para ajudar na criação de filhos e nos relacionamentos dentro de casa também. Então, para começar, a gente quer agradecer a DMS Produtora, tudo que você precisa para produzir conteúdo, esse cenário, a qualidade do vídeo, qualidade do áudio, edição de material aí que você precisa. Pode falar com eles aqui por esse link. Tem um QR Code aqui, então é só você ir lá falar com eles para vídeo institucional, podcast, curso, tudo. A nossa comunidade de casal de pediatras foi toda gravada com eles, então sucesso. Isso aí. Agradecer também aos nossos parceiros Escola Treehouse aqui no Rio de Janeiro, Educação por Princípio, bilíngue maravilhoso. Você procura isso na região da Zona Oeste, já pode falar com eles. Isso aí, da educação infantil até o Fundamental 2. E o Espaço Sol Saúde da Criança, que é a clínica onde a gente atende os nossos pacientes, a nossa rotina toda lá dentro. Equipe multidisciplinar de milhões. Isso aí, tanto presencial quanto por telemedicina. Então, vamos embora começar a nossa conversa de hoje. Conta aí, Carol, o que a gente vai conversar? Hoje a gente vai falar sobre temperamento. Ah, mas eu gosto ou não gosto, mas ajuda. Acredito, não acredito. Acredito, não acredito. Fica aí para você tirar suas conclusões. E para quem, eu não sei como eu vou descobrir o meu. Já vamos falar um jeito legal de descobrir temperamento? Manda. Eu falo assim, ó. Pede pro inteligência artificial que você usa te fazer 50 perguntas. E aí você responde, fala, eu quero descobrir o meu temperamento, me faça 50 perguntas de todas as áreas da sua vida, profissional, você em casa, seus relacionamentos, e aí já tem uma chance de acertar, mas leia e veja se você se encaixa naquele temperamento. Isso aí. Hoje você já vai sair daqui com uma ideia já e no final a gente vai dar uma dica de como você aprofundar nesse assunto. Mas vamos lá, deixa eu fazer uma introdução rápida do que é isso, tá? Essa teoria é uma teoria que foi criada por Hipócrates, então há muitos anos atrás. E basicamente ele categorizou o comportamento das pessoas em 4 grupos. E ele percebeu que dependendo do comportamento, dependendo de algumas características daquela pessoa, ela ia se comportar, reagir de maneira igual, né, àquele grupo. Então a teoria ela foi se modificando. Hoje a gente não tem essa teoria como algo rígido, né? A gente já tem algumas informações aí, algumas atualizações do campo da psicologia que mostra que ela pode variar. Mas de acordo com o ambiente de crescimento, traumas, próprio amadurecimento, vivências. Por isso que é legal olhar também o passado, né? Se você quer descobrir seu temperamento, olhar o seu passado, porque às vezes seu temperamento tá tão evoluído, tá tão ajustado aí, que você acha que você não é aquele temperamento, mas se você olhar lá no fundo, é o seu temperamento maduro. Você pensa aí, eu já agi assim há um tempo atrás. Eu vou dar até exemplo pessoal disso aí. Isso aí, vai ser legal. Então, o que a gente vai conversar? 4 temperamentos, a gente tem, eles são divididos, né, em temperamentos quentes e frios. Mais uma vez, isso não é nada fechado, nós não somos profissionais da psicologia, tá? Então a gente usa a teoria dos 4 temperamentos para conversar com as famílias, para conversar com os pacientes. Muitas vezes a forma com que a criança reage em uma birra, em um momento de mais alegria, de mais exaltação, direciona ela, né? Sinaliza para a gente algum temperamento, e quando o pai e a mãe ou o cuidador sabe um pouco dessa teoria, isso ajuda a direcionar esse formato de cuidado. Então, aqui a gente tem um exemplo de um temperamento quente, de um frio. A gente divide assim, 2 quentes e 2 frios. Isso aí. Então, Carol vai falar dos 2 quentes, eu vou falar dos 2 frios, e você aí no final vai botar aqui embaixo nos comentários o que você acha que você é e principalmente o que você acha que os seus filhos são. Tá? Porque isso vai ajudar muito e no final a gente vai falar uma dica de como se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então, vamos lá, Carol, manda. Primeiro temperamento. Temperamento sanguíneo, que é o meu temperamento. Quando a gente se conheceu, logo depois a gente começou a estudar a teoria dos temperamentos. Então tem mais de uma década que a gente estuda isso. E aí,
quando eu via as minhas reações e as do Rafa, eu não entendia, porque ele é o meu oposto. Eu sou temperamento quente, ele é temperamento frio. E aí o meu temperamento, ele não guarda nada, ele quer resolver, ele explode e acabou, ele não leva pro coração. Tudo é muito rápido no sanguíneo. O sanguíneo, ele costuma a ser atenção numa mesa, porque ele sempre tem uma piada, uma conversa, uma coisa para falar. O sanguíneo, com frequência, fala mais do que deve e aí acaba arrumando problema por conta disso. A gente fala que, ainda mais um sanguíneo imaturo, ele não tem um filtro na boca. Aí, tipo, quando vê, já falou. Eu falo no meu caso que é o diário da ex-barraqueira, assim, porque eu falei, Jesus, me ajuda, porque eu explodia e assim, isso é errado, é injusto, não sei o quê. Então, isso foi uma coisa que mudou muito quando eu comecei a entender. E uma coisa que a gente defende é estudar temperamento para entender exatamente o que é ponto forte seu, para você usar nos seus relacionamentos interpessoais, e o que é ponto fraco que você precisa melhorar. Fala no sanguíneo é um ponto que a gente sempre precisa estar atento, porque com frequência a gente desliza nisso. E quando a gente traz para o relacionamento, eu acho que uma criança sanguínea com os pais não dá esse problema, mas um pai, uma mãe sanguíneo com uma criança que não é sanguíneo, principalmente um temperamento frio, pode ser que ele fale demais e aquilo faça mal para a criança. Então, acho que esse é o ponto de alerta. Esqueci alguma coisa do sanguíneo? Não é. Porque o sanguíneo também é rápido. Pode ser que eu já tenha deixado passar alguma coisa. A gente faz algumas correlações do temperamento com alguns elementos e o elemento que a gente relaciona o sanguíneo é o ar. Que o sanguíneo é leve, é igual o vento, mas às vezes pode ser um vento muito forte. Então, foi o que a Carol falou, fala sem pensar, se arrepende do que falou. Geralmente ele é o centro das atenções. Então, se tem alguém falando alto, fazendo piada e tá todo mundo olhando para aquela pessoa, muito provavelmente aquela pessoa é sanguínea. Se tem alguém que faz amizade na fila, conversa com todo mundo e tarará, então são características desse temperamento. E na criança... Não, e a frase pro sanguíneo boa é, gente, contaram tudo da vida para aquela pessoa. O sanguíneo tem essa coisa, assim, tipo, contam tudo Faz da uma vida. conexão rápida, uma conexão né? rápida, amigo de infância, e conta a minha vida toda, eu conto a vida toda, e assim a gente vai. E quando a gente fala da criança, né, o temperamento sanguíneo ali mais imaturo, é aquela criança que faz gracinha para todo mundo, ela gosta de ser o centro das atenções na festa. Quando ela está frustrada, ela também reage de uma forma mais explosiva. Super intenso. Então é intenso demais. Às vezes a gente, pai, olha para aquilo e pensa assim, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Da onde veio isso? Então, bagunceiro, o sanguíneo ele tende a ser, como é tudo muito rápido, tende a ser mais bagunceiro. isso aí, não tem muita organização. Então, são características desse temperamento e conhecer o filho, sabendo que o filho reage dessa forma, isso ajuda a gente a educar, a direcionar esse filho. Então, acolher as dificuldades do temperamento isso. daquela criança. Eu acho que esse é um ponto, assim, entender as suas limitações da sua personalidade e entender as limitações da personalidade da criança e trabalhar isso com a criança. Isso aí. É uma coisa importante de tudo que a gente vai conversar hoje aqui, os pontos a serem melhorados, né, os desafios de cada temperamento, isso não pode ser uma muleta, tá? Uma desculpa esfarrapada, né? Criança, isso aí, ele é assim mesmo porque é o temperamento dele, nada disso, tá? A gente sempre precisa trabalhar, a gente sempre precisa identificar e entender como que a gente pode melhorar isso. É só uma ferramenta para ajudar. O tempo todo pense dessa forma. É uma ferramenta para ajudar, usar pontos fortes e trabalhar pontos fracos e nunca, eu fiz isso porque eu tenho temperamento tal. Nunca. A ideia, e aí quando a gente tem um livro muito bom, né, que é a Teoria dos 4 Temperamentos, que traz os 4 personagens da Bíblia. Temperamentos transformados. Temperamentos transformados, é muito bom. E o sanguíneo é Pedro, né, gente? Pedro se irrita, Pedro... Gente, vendo a série The Chosen, eu olho o Pedro e falo, nossa, eu sou idêntica, que mico, eu não acredito que ele teve coragem de falar isso pra Jesus. Mas a ideia é você conseguir ir trabalhando. Isso aí. E aí, vamos para um frio. Vamos falar do melancólico primeiro, vou deixar o fleumático por último. A característica do melancólico não tem nada a ver com melancolia, isso é a primeira coisa, porque diz quando a gente está conversando sobre isso, pessoal, Deus me livre, eu não o quero nome é ser feio, isso, né? não. O nome não é nome bonito. As pessoas associam melancólico com melancolia, mas isso não tem nada a ver, tá? Mas é
um temperamento que tem uma característica mais fria, então não é alguém super aberto, alguém super para fora. E uma característica do melancólico é ser perfeccionista, é ser extremamente organizado, é aquela Leal, criança extremamente leal. isso aí é muito leal. Então é aquela criança que o material escolar dela tá sempre arrumadinho. Se alguma coisa dá errado, ela tirou uma nota ruim na prova. Acabou com A ela. E você criança tá fica tipo assim, arrasada. caraca, você tirou 8. O sanguíneo tá feliz da vida que ele passou, que ele brincou na prova, que não sei o quê. O melancólico, ele vai estar, tipo assim, triste, porque ele queria ter tirado 10. Se ele tivesse estudado só mais um pouquinho, ele ia conseguir. Costuma ser uma criança em sala de aula, por exemplo, que não dá muito trabalho. É aquela criança, assim, adorável, calminha. Não é a criança que vai causar na sala de aula. E a gente tem uma super amiga que o filho é melancólico e ele expõe as emoções dele. Mamãe, eu não acredito que você falou tal coisa. Isso me magoou muito. Ele, assim, com 3 anos, falava esse tipo de coisa. E você não pode escutar uma criança melancólica falando esse tipo de coisa e achar engraçado, porque Ou ignorar, né? ou ignorar, porque de fato ele está expondo as emoções dele. E isso é muito bom. É muito melhor a criança expor o que gostou, o que não gostou, o que magoou ele, para você poder alinhar aquilo na cabecinha dele, do que ele ficar retraído. Isso aí. E um desafio do melancólico é exatamente você conseguir comunicar os seus sentimentos. Então, se ele não sente um ambiente seguro para ele falar, ele vai guardar aquilo para ele. Então, olha como é importante quando você percebe isso na infância, você criar esse hábito, né, de compartilhar, de ter quem é o seu porto seguro, dividir as suas emoções para que a gente adulto consiga direcionar essas emoções. O elemento do melancólico é a terra, então, elemento só de associação, tá, gente? Nada de conectar as coisas demais, não. Mas a terra porque fala sobre estabilidade, fala sobre raízes, sobre lealdade e sobre resistência. Então, o melancólico é aquele que ele vai perseverar ali até a coisa dar certo, até sair perfeito do jeito que ele quer. Então, quando a gente está falando de criança, é essa criança que a gente passou essas informações. É aquela criança que desenha bem. E isso aí, é isso que eu queria falar. Que faz o bonequinho de massinha, tão bonitinho. O melancólico tem o artístico muito desenvolvido. Então, é a criança que gosta de música, que gosta de cantar, que gosta de pintar. Geralmente são atividades solo, né? Que ele faz sozinho e que ele desenvolve muito bem. Então, acho que a atenção que a gente tem nesse ponto é exatamente acolher a criança que tem esse temperamento para a gente conseguir extrair tudo de bom que esse temperamento tem. Tá? E pais de temperamentos quentes, cuidado com filhos de temperamentos frios, cuidado, palavra de pai e mãe já tem muito peso para essas crianças, pais de temperamentos quentes que às vezes falam mais do que deveriam e essas crianças que guardam mais do que deveriam, então é uma combinação para a gente ficar atento. Isso aí. Vai, e aí, Amanda. Outro temperamento quente é o colérico. E aí, Pedro, a gente já descobriu, Pedro é um colérico, eu achava que Pedro era sanguíneo, e a gente não é 100% uma coisa. Então, você tem um temperamento predominante e aí você tem os traços dos outros temperamentos, né? E aí tem gente que fala que é um primeiro temperamento e o segundo temperamento. Tem gente que fala que não, que só tem o primeiro. Eu gosto de ter um primeiro temperamento e um segundo ali. Ajuda a nortear. Ajuda a nortear. O olhar. E aí Pedro, ele é colérico. E aí quais foram as características que a gente percebeu? Eu achava que Pedro era sanguíneo, porque ele falava e tal, mas ele falava no ambiente de casa. Porque na rua, eu percebi, ele fala com quem ele quer. Colérico, ele não é tão extrovertido quanto o sanguíneo. Uma marca do colérico é a ironia. Ele faz uma piadinha que você ficou assim... E Pedro vai fazer 6 anos. Tem hora que ele fala umas coisas que esse menino tá brincando ou esse menino tá me zoando? O colérico, ele tem uma marca forte de liderança. Ele é prático, ele faz o que precisa ser feito. Só que, às vezes, pode ser um pouco seco isso. Conviver com um colérico é tipo, cara, vai sair uma boa liderança dali, mas pode ser que não seja uma liderança tão afetuosa e que isso precisa ser trabalhado. O elemento que representa o colérico é o fogo. E aí é muito legal porque é aquilo.
Quando a gente pensa em fogo, vem duas imagens na nossa cabeça, né? Tem o fogo que aquece, que cria conchego, o fogo, né, que traz segurança. Então, isso é o temperamento do adulto colérico, que ele é o líder, ele é o que direciona, ele é o que está organizando ali aquele momento. E tem o fogo que destrói. Então, quando o colérico ele não tem esse controle, ele sai queimando tudo. É. E a gente sempre chama atenção sobre isso no consultório, quando a gente tem pais coléricos e filhos com temperamento frio, ou até um filho colérico, porque costuma, se a gente não prestar atenção nisso, costuma ter muito embate. Muito. E esse embate Uma nem rigidez, sempre né? traz rigidez, briga, e isso nem sempre traz bons frutos, né? Precisa ter correção, precisa ter uma certa rigidez ali da rotina, que é importante para o desenvolvimento da criança, mas não a ponto de tolir, né, o desenvolvimento. Então, isso é algo que a gente chama atenção no consultório. Isso aí. E aí uma coisa que a gente reparou do Pedro, os problemas que a gente tem com o Pedro em sala de aula, assim, que a professora vem conversar com a gente, é porque ele foi resolver a vida do amiguinho, ele foi fazer não sei o quê, o negócio estava aberto, ele foi lá e foi fechar, então bem um estilo assim de liderança. Só que tem ambiente que não é para ser líder, são todos alunos. Então a gente começou a reparar, e aí a professora do Pedro é colérica do ano passado, né? E aí foi nesse momento que eu falei, cara, eu achei que esse menino era sanguíneo, mas não é. Ela, não, eu sou colérica, ele é colérico. Assim, aí ela começou a organização dele, a liderança dele, não sei o quê. Aí tem hora que ele é até ríspido numa tentativa de resolver as coisas. Logo. Fulano, você bateu no ciclano. Ele sempre, gente, tem duas pessoas brigando, ele vai lá e vai se meter para resolver. Tipo, então foi muito legal. E olha que coisa interessante. A gente foi de fato entender Pedro de 4 para 5 anos. Então, João, vocês não estão vendo a gente comentar do João, porque pra gente, a gente ainda tá observando. A gente acha o João mais calmo, mas a gente acha que tem um ponto ali de melancólico, mas talvez não seja o principal. Hoje a gente chutaria o quê? João. Eu acho que ele é fleumático. Tu acha que ele é fleuma? Você acha? E é isso. A gente. Um fleuma é identifica fácil, outro fleuma. O que é mais fácil nessa parte da primeira infância é você saber se é quente ou frio. Isso já te ajuda na condução. Eu sempre falo isso, sempre em consulta de criança maior. Se você sabe que tem um filho de temperamento quente, você precisa ser mais forte, assim, quando você vai corrigir, quando você vai direcionar, porque tanto para o colérico quanto para o sanguíneo, ou o colérico vai querer bater de frente, ou o sanguíneo vai querer fazer festa com aquela chamada de atenção. Então você tem que ser... o Pedro sempre foi assim. Mais firme, isso, essa era a palavra que eu queria. E quando você sabe que seu filho tem temperamento frio, você já sabe que você tem que corrigir, mas você não pode se exceder, senão ele vai levar aquilo para o coração. Então você vai chamar atenção, e essa é a criança que o olho no olho, você vai falar baixo, ele vai entender, e você vai perceber que ele vai captar a mensagem e vai levar para frente. Então, essa é uma dificuldade muito grande quando os pais têm temperamento frio e o filho tem temperamento quente, porque o filho sempre tenta tirar a autoridade dos pais. Às vezes os pais se sentem acuados, falam, não, doutor, porque se deixar, me bate, não me obedece e não sei o quê, e eu tenho que chamar atenção, eu tenho que falar mais alto, então... Saber pelo menos se é quente ou frio, isso já te ajuda nessa primeira fase. Total. O Pedro nunca foi faça isso porque faça. Por que faça? E por que não vamos? E se a gente explicasse mal, ele passava por cima e a gente... Não é assim, não, eu vou lá fazer. Você tem 5 anos. É verdade, o João é muito mais tranquilo. No futuro a gente conta aí, mas o Pedro já tá mais claro. E para terminar, o fleumático... Carinhosamente apelidado de fleuma. Eu sou fleumático. E a característica do fleumático... O elemento do fleumático é água, tá? E aí, porque a água ela tem uma capacidade de adaptação, ela, dependendo do ambiente, ela se ajusta.
Então, uma característica do fleumático, ele é um temperamento frio, então ele não é um temperamento super extrovertido, mas ele não é tão introvertido quanto o melancólico. Então, ele se comunica. Uma palavra do fleumático é pacificador. Então, é aquela pessoa que entra no ambiente, ela sabe quem não está bem naquele dia, quem está precisando de alguma coisa. O fleumático, ele tenta ajudar. Então, ele é um bom ouvinte, Não, mas peraí. um bom amigo. Mas o melancólico, ele é mais acolhedor ainda Sim. que o fleumático. Por exemplo, se para acolher uma pessoa, esse fleuma for perder a paz dele... Isso não, aí. que a palavra de ordem do fleuma é nada... Pacificador e paz. E paz, nada. E aí, volta pro início do podcast, porque quando a gente começou a namorar, primeiro namoro, eu queria arrumar barraco com ele. Que ele falou, não sei o que, eu quero, vem cá, vamos fazer uma DR. Aí, o que eu descobri? Carol, você e Rafa não brigam. A gente não briga. Por quê? O que eu descobri? Que se eu brigasse com ele, eu ia brigar sozinha. E passar de doida eu não vou. Porque ele só queria a paz dele. Então, eu tava ali pondo pra fazer um barraco, não sei o que, ele, então, não é pra fazer não sei o quê? Então a gente não faz não sei o quê. Aí você, tipo assim, e cadê toda aqui a réplica, tréplica que eu tinha feito na minha cabeça? Aí eu descobri que eu ia brigar sozinha e aí a gente não briga, porque o fleuma dificilmente briga. O fleuma, mais um ponto importante do fleuma é guardar as coisas, porque o fleuma, às vezes, ele... E o pior é, tipo assim, eu posso irritar o Rafael de verdade e ele vai fazer essa cara aqui, ó. Assim, ó. E ele tá irritado, chateado comigo. Só que esse é o tipo de coisa que no relacionamento, num adulto, você fala assim, cara, eu preciso que você me conte quando eu fiz uma coisa que não foi legal. E na criança é muito difícil, porque ele leva pro coração e você nem sabe. Isso aí, é a mesma característica que a gente conversou do melancólico. Então, uma criança de temperamento frio, você tem que estimular essa comunicação, você tem que estimular esse. Me conta, o que você tá sentindo, como é que foi? Mas eu fiquei triste também com aquilo que aconteceu. E você, o que você sentiu? Exatamente para criar esse hábito, né, de comunicar, tá? Mas o fleumático é aquela criança que abraça, que, não, ó, fulano não ganhou o brinquedo, vou dividir o meu com ele, porque ele quer que aquele ambiente ali esteja equilibrado, esteja tranquilo. Então, essa é a característica. E aí uma coisa importante esse livro que a gente falou, do Temperamentos Transformados, ele fala sobre Jesus, que Jesus não tinha um temperamento dominante, ele era o equilíbrio perfeito dos 4 temperamentos. Então essa tem que ser a nossa busca. Objetivo. Esse equilíbrio, tá? E aí, uma dica de ouro. Vamos, e aí nossa dica de ouro. Sabendo disso e falando sobre isso inúmeras vezes uma década falando disso. A gente trouxe de uma forma bem mais extensa do que a gente está fazendo aqui lá para a comunidade, um módulo só sobre temperamentos e educação de filhos. Então, a gente tem uma aula para cada temperamento, explicando de forma mais completa. E o que a gente via que era a demanda do consultório são os conflitos de temperamento. Então, pais de um temperamento, filhos de outro, casais. O que costuma acontecer, e a gente sempre no final trazia para o relacionamento marido e mulher, porque é outro local que também pode ter, podem ter muitos embates se você ignora o seu temperamento ou ignora o temperamento do seu marido ou da sua esposa. Então, o fim do módulo são os conflitos de temperamento, e o feedback que a gente tem recebido das famílias é sensacional, porque muitas famílias falavam, meu Deus, eu achava que ele fazia isso para me irritar, ou eu achava que meu filho, que estava tudo bem com meu filho, e quando eu sentei para conversar eu descobri que ele não gostava de tal coisa. Então, vale a pena. Ajuda muito. Vale a pena. E aí uma coisa legal, a gente vai botar o QR Code aqui, que você pode comprar o acesso mensal. E aí você faz um mês só para assistir temperamento, e depois só que tem que lembrar de sair, tá? Você sai, que aí não renova no mês seguinte, você não precisa mais comprar o anual. Você não vai querer. Porque você vai assistir sono, desenvolvimento, alimentação. Primeiro socorro, você vai ficar um bom tempo com neurologista convidado.
ter você com a gente nessa jornada. É verdade. Ó, muito obrigada por participar de mais um podcast. Se inscreva aqui no canal. Se você tem aquela amiga que você sabe que o relacionamento com o filho sempre é um pouquinho explosivo, ou ela fala, eu não consigo acessar o meu filho, não consigo conversar com ele, manda esse vídeo para ela, porque com certeza isso vai ajudar você e seus amigos aí que estão passando por esse momento. Tá? Obrigada. Até a próxima. Tchau.